Gente, meu nome é Fábio, eu sou o CEO da Riders House. A Riders House é uma startup de tecnologia voltada para o público específico, público de nicho, que é o público do motociclista de turismo, de mototurismo. Nós estamos falando de motos de altas cilindradas, motos, obviamente, de valores mais elevados também, que é um público que usa sua moto para a diversão, usa sua moto para o turismo de viagens, de grupos, viagens individuais. Nossa plataforma ela tem como objetivo conectar exatamente o mercado de turismo, hotelaria, restaurantes, também com o mercado da moto, como oficinas, concessionárias de motos, vendedores de acessórios para moto, acessórios para o motociclista viajar, proporcionando viagens mais seguras, mais tranquilas. E a gente entende que a tecnologia, dentro desse mercado de turismo, de hotelaria, ela tem muito a ver, principalmente quando você vai para o público mais nichado, que é o nosso caso. Através da nossa tecnologia, a gente consegue criar mecanismos de aproximar o motociclista daquele hotel que gosta do motociclista. Por que eu falo do hotel que gosta do motociclista? Porque tem hotel que simplesmente não está preparado para receber o motociclista. Não sei quem gosta, quem curte moto, mas às vezes a gente está numa viagem e a gente sai, pega uma chuva no caminho. Às vezes a gente coloca uma capa de chuva. Quando a gente chega no hotel, a gente está simplesmente imundo, né? Não é fácil. E às vezes não tem espaço para colocar a moto, uma moto de 300, 400 quilos. É uma moto que não dá para colocar em qualquer lugar, um lugar de terra, um lugar que tem segurança. Questão de segurança, a gente está em São Paulo, moto aqui em São Paulo é muito roubado, né? E algumas outras regiões também. Então, todos esses ambientes, todos esses detalhes, a hotelaria tem que se preocupar com esse tipo de público. Então, exatamente um dos pontos que a gente está desenvolvendo é criar uma certificação do hotel amigo do motociclista, para que ele consiga, para que os motociclistas referenciem esses ambientes, esses hotéis, como sendo um local seguro para ele viajar. Um hotel que sabe receber uma pessoa que chega de capacete, todo molhado de chuva, e não vai ficar bravo porque está sujando o hall do hotel, né? Coisas do tipo assim. Então, só para falar, para não ocupar muito tempo, só explicar quem nós somos, e que nós vamos fazer um evento agora, nós vamos ter um evento de MMA, que vai acontecer no Arquimedes, junto com a Dama e a Tecena, e nós estamos também fazendo um grande festival de moto lá, paralelo juntamente com esse evento, onde nós pretendemos levar os motociclistas que são amantes de MMA, muitos deles, nós vamos estar nesse evento grandioso, tá? O Riders House Festival, que acontece 2 vezes ao ano. Nós fizemos o primeiro em Serra Negra, com 7.500 motociclistas, e agora a gente vai fazer esse segundo evento lá no Arquimedes, agora no mês de julho, tá bom? É isso, obrigado. Se apresenta e a Zaitson também, por favor. Olá, pessoal, eu sou o Diogo Nakazal, faço parte da Zaitson Brasil. Então, o Lobo tinha comentado um pouco, mas a Zaitson é um fabricante de soluções de tecnologia, então focado para esse ramo hoteleiro, a parte de Wi-Fi profissional, parte de conectividade e a parte de segurança, né, que é um dos pontos principais para todo esse ecossistema, toda essa infraestrutura, né. Como o Hugo mesmo comentou na LGPD, esse eu vejo que é um ponto que pouca gente se preocupa, principalmente aqui no Brasil, né. Então, quando a gente vai se hospedar, a gente preenche lá todos os nossos dados, endereço, CPF, e nem todos os estabelecimentos ou hotéis têm a forma adequada de armazenar e fazer a segurança desses dados, né? Muito provavelmente, se a gente perguntar como isso é feito, o funcionário nem vai saber responder, né?
que deveria ser dito ao hóspede, né? Então, quais os equipamentos que você tem de proteção para assegurar os meus dados, né? E isso normalmente não é preocupado, não sabe nem responder, né? Semana passada mesmo eu estava num hotel em Palmas, onde me hospedei, e fui conectar no Wi-Fi, tinha uma conexão de Wi-Fi aberta, né? Eu imaginei que ia ter um captcha portal, que é normal que você preenche seus dados e faz a autenticação, né? Mas o Wi-Fi estava completamente aberto mesmo. Eu conectei e já saí navegando sem me autenticar, sem informar nenhum dado de quem eu era ou nada do tipo. Isso é muito preocupante, né? Porque então, qualquer parte do hotel que eu estivesse conectando, eu poderia acessar do meu celular, do meu notebook, então qualquer pessoa poderia cometer qualquer tipo de crime digital, crime cibernético, sem rastreio nenhum. Ou seja, esse hotel não teria nenhuma informação de quem estava conectado nesse Wi-Fi, né? Ou seja, se acontecesse de algum hóspede efetuar qualquer tipo de crime cibernético e a Polícia Federal batesse no hotel pedindo os logs de quem acessou naquele dia, quem teve isso, não teria como fazer esse rastreio. E entra no valor da multa, que pode ser uma multa milionária, aí, né? De 2% do faturamento global do estabelecimento, ou até 50 milhões de reais aí, uma multa de empresa. Então, é uma coisa que o pessoal não se preocupa, mas com equipamentos de segurança poderia ser evitado muito facilmente. Então, por exemplo, um firewall de segurança ele faz toda essa proteção. Então, tudo que estiver sendo acessado fica pelo menos por um ano armazenado esses logs, os acessos. Então, esse é um exemplo de um equipamento de segurança que deve existir quando você fornece Wi-Fi público, né, para os seus clientes. E a parte do Wi-Fi ser uma conexão profissional, né? Então, tem muitos hotéis aí que o Wi-Fi e o residencial não são equipamentos profissionais, o que deixa o hóspede insatisfeito, como comentou, né? Por exemplo, os últimos modelos de iPhone, você não consegue conectar em qualquer Wi-Fi se ele descobre que não é seguro. Ele nem deixa você conectar. Então, você precisa de equipamentos de Wi-Fi profissional para se conectar. Alguns dos exemplos aí, de forma bem breve, do que as Zyxel faz, tá? Então, são equipamentos de conectividades profissionais aí para a rede. Obrigado, Diogo. Temos aqui a presença do senhor Carlos Teixeira, que é responsável por gestão e tecnologia da rede Cacau, né, que aí envolve varejo, as lojas, Cacau Show, envolve os hotéis, né, que eles agora também têm rede de hotéis, e envolve agora os novos parques. Né? Então, Carlos, por favor, se apresente. Boa tarde. Boa tarde. Como disse, sou gestor da área de tecnologia, parte de infraestrutura da Cacau Show. Eu cuido da parte de fabril da empresa, e a gente também cuida da parte da experiência dos nossos clientes. Os hotéis, agora os parques que vem vindo. Então, tudo é centralizado na nossa área de tecnologia, nos ajudam a deixar tudo funcionando de forma perfeita para os nossos clientes, seja das lojas, seja dos clientes que estão participando dessas experiências. Hoje são mais de 4.500 lojas espalhadas no Brasil inteiro, em todos os estados. Se me permitir já falar sobre um pouquinho sobre a sua palestra, né, a parte de infraestrutura, é muito importante, é o básico para qualquer hotel. Né? Quando a gente assumiu o Campos do Jordão, que é um dos nossos hotéis lá, havia uma reclamação muito grande na parte de infraestrutura. Então, logo a gente assumiu a parte de tecnologia, já fizemos investimento em firewall, servidor, a parte de Wi-Fi, com o Spot, na parte de captive porta, que é para deixar o funcionário não se preocupar com essa parte de tecnologia, ser algo
fluido para eles, é algo natural para eles, a utilização da tecnologia. E olha que assim, o Carlos está há 15 anos lá, na gestão de tecnologia, 15 anos na Cacau Show. na Cacau Show, né? Fora todo o tempo de vida em tecnologia, mas exatamente, quando você tem um gestor com visão de negócio e a preocupação, claro, de resolver, traz a experiência para ter uma ótima infraestrutura e soluções de tecnologia, né? Então, é a experiência, por isso que nós queríamos muito que ele estivesse presente aqui, porque ele traz experiência também do varejo, mas do próprio hotel e o que eles fizeram quando receberam os hotéis, né? Então, obrigado, Carlos. Aí vamos ter mais um bate-papo aqui. Por favor. Senhor Rodrigo Sá, ele é o CEO da empresa iPlay, que é a sinalização digital, digital signage, né? Então, passo a palavra aqui, Rodrigo, por favor. Boa tarde, pessoal. Bom, como o Lobo já me anunciou, sou o Rodrigo, CEO da iPlay, a empresa que faz parte do grupo. Eu cuido dessa divisão de sinalização digital nos hotéis. A nossa empresa tem mais de 15 anos de experiência fazendo essa distribuição de conteúdo, né? E principalmente ajudando os hotéis, não só na eficiência operacional com as telas, mas também na monetização desse canal, né? Porque a princípio é muito simples a gente só pensar uma tela simples ou um totem para substituir um banner, e é muito mais do que isso, né? Então, oi? Só trocar. Ok. Então a gente atua no projeto realmente ali desde a implantação até essa questão operacional, como eu disse, né? Até citando alguns casos aqui, o ano passado, uma rede hoteleira que a gente atende economizou R$65 mil só em produção de peça publicitária, né? E também essa questão da monetização, como eu disse, fazendo o upsell, cross-sell. Então, um outro dado muito interessante aqui, imagina, por exemplo, uma rede hoteleira que ela tem um hotel executivo aqui, por exemplo, na região da Berrini, e também tem uma unidade no Nordeste. Os perfis são diferentes. Porém, em São Paulo, vamos pegar o caso aqui que está acontecendo do Lollapalooza, né? Então, o hotel tem aquele perfil na semana, mais corporativo, mas ele pode atender também um público, né, que está tendo um festival na cidade. E a gente ajuda justamente o nosso cliente hoteleiro nesse sentido da comunicação. Como ele pode aproveitar mais, como ele pode formatar essas parcerias e também fazer toda essa conexão que o Lobo trouxe com o Wi-Fi e a parte de segurança. Então você imagina que através dos dados do Wi-Fi e até do software ali do PDV, eu consigo colher informações do tipo do hóspede, do perfil que está sendo ocupado naquele momento, e eu posso fazer uma oferta para ele, uma promoção ou alguma dica, né? Ou o hotel realmente está com uma ocupação diferenciada, alguma coisa em relação ao restaurante. Então, acho que a gente vai discutir um pouquinho aqui nesse painel um pouco mais sobre isso, e fico já à disposição de todos aí, caso queiram tirar algumas dúvidas. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Mas, de fato, né, fala com muito mais propriedade a empresa nasceu da ideia do Rodrigo há mais de 17 anos atrás, né, Rodrigo? E atua no mercado hoteleiro há muitos anos, com o exemplo aí do que eu falei da Rede Accor durante 14 anos. Então, realmente, toda a experiência que ele traz é a experiência na veia, né, nós falamos, ou seja, que de fato acontece, como é o caso do Carlos também aqui, Diogo Nakazawa. Agora passo a palavra aqui para o senhor Vinícius Miranda. O Vinícius é chefe de cibersegurança da empresa Pro Advanced, e aí fala com a experiência dos hotéis também que ele gerenciou, né, na parte de cyber também. Vinícius, por favor. Obrigado, Lobo. Bom dia para apresentados, Vinícius Miranda, gestor de cibersegurança da Pro Advanced. Vim aqui trazer um pouquinho da experiência que a gente tem na Rede Hoteleira. Como o Lobo fez a apresentação dele, eu falei ali sobre o PNE, hoje é um grupo que a gente pegou hotéis já funcionais, né, e em conjunto com as Axel, parceria forte que a gente tem aí, com os equipamentos das Axel, em parte de cibersegurança e também entrega de lagos, a gente estruturou toda a parte de tecnologia dos hotéis e trouxe uma visibilidade muito maior, principalmente tanto para a diretoria, né, uma visibilidade de tráfego, de consultação, do que é utilizado no dia a dia, mas também uma facilidade para a equipe de TI na gestão dessa tecnologia, facilidade de atendimento do cliente e, obviamente, para os clientes do hotel, uma melhor facilidade e a alta conectividade no ramo de wireless, utilização de internet durante a sua estadia dentro das redes. Como o próprio comentou, hoje nós já precisamos de suporte de 24 horas
a equipe de tecnologia do hotel, e estamos buscando ali, galgar ali o atendimento 24/7 ao cliente de hotelaria. Como ele mesmo trouxe um exemplo, e a gente já tem alguns casos ali, onde o próprio cliente chega no hotel, às vezes chega cansado, chega de madrugada, precisa fazer a conectividade, precisa trabalhar, e não consegue executar aquela conexão por algum motivo. Então, a nossa ideia é que a gente consiga prestar esse suporte, não apenas para os funcionários, para a rede hoteleira, mas também para os seus clientes, garantindo uma boa estadia de uma boa qualidade. Como o próprio Hugo disse, a acesso à internet hoje é uma coisa que está vinculada a nós. Uma vez que nós estamos conectados no offline, isso atrapalha muito o nosso dia a dia, principalmente quando nós estamos fora, longe do nosso ambiente, do nosso escritório, e precisamos auxiliar a nossa equipe, fazer algum internet relatório ou algo tipo. Então, a conexão é extremamente importante. E para quem viaja bastante, sabe que em muitos lugares do Brasil a gente consegue uma boa conectividade 5G ou algo do tipo. Então, é muito mais além do que só a segurança que a gente provê, mas também a garantia de que o cliente está tendo uma estadia com qualidade, será satisfeito e com certeza vai voltar para voltar para aquela região. Bem, eu vou abrir aqui até um painel para que você possa, também através de perguntas de vocês, mas a ProAdvanced é uma empresa que trabalha em cibersegurança, atua com cyber há muitos anos, mais de 26 anos, e só para mostrar um exemplo de que o mercado se preocupa com isso, ele gerencia uma empresa chamada Brainvest, que está no Brasil e Estados Unidos, e a Kings League Brasil, que acabou de começar agora, toda a parte de cibersegurança é entregue e feita a gestão pela ProAdvanced. Veja que todos os setores se preocupam com a proteção de dados, né? E a rede de hotelaria ou o varejo que seja, precisa ter essa preocupação. Então, bem, abro aqui ao público que possam fazer perguntas direcionadas aqui aos panelistas, por favor. Você quer, Carla, por favor? Não, eu posso porque é curiosidade. Leva. Eu vou perguntar para o Carlos. E a pergunta, eu prometo que a pergunta não é qualquer, não tem segunda intenção, não é? Se tem chocolate ou não. Carlos, não é enviesada, né? A pergunta não é enviesada. Mas, quando você fala da questão, a gente está falando aqui bastante de hotéis, tal, de outros também sobre a LGPD. Eu queria que você falasse um pouco sobre a visão de vocês nesse aspecto, como se vocês têm alguma passo a passo de compliance, como que é esse olhar de conexão do cliente quando ele entra, seja numa loja ou seja no hotel de vocês. Obrigado pela pergunta. A gente começou a olhar para a LGPD há bastante tempo atrás. Vou dizer que antes ali do período da pandemia ainda estávamos olhando para a questão da segurança, cibernética. E aí veio olhando para a questão do marco civil da internet, depois veio a LGPD, e recentemente a gente montou uma área voltada somente para a segurança e a LGPD. Hoje a gente tem um time que fica focado nessas questões para todos os negócios da empresa, né? Então, a cada novo negócio que surge, a cada nova promoção ou ação que a empresa toma, nós somos envolvidos para ter esse olhar voltado para dados, os dados pessoais dos nossos clientes e de futuros clientes. Hoje nós temos um sistema focado para a LGPD. Além disso, toda a parte de tecnologia, a gente utiliza sempre tudo isso que foi falado na parte de criptografia, backup, segurança do firewall, segurança na nuvem, tudo que vem de agora a parte de inteligência artificial que está sendo muito falada. Então a gente participa de fóruns, participa de discussões internas de como aplicar isso, de forma que não atrapalhe o negócio, não seja uma burocracia para o negócio, e também não seja um risco para nossos clientes, seja das lojas de chocolate, seja dos hotéis e agora dos parques. Eu queria fazer uma pergunta para o Lobo.
Bom, como você agora, sendo presidente da SESC, acha que a gente pode fazer uma união do setor de hotelaria com a SESC e vice-versa? Como a gente pode se complementar, trocar expertise? O Rodrigo podia comentar alguma coisa também sobre isso. Como federação agora, né, que somos uma federação de tecnologia, a gente pode interagir com vários setores, Bruno. Até porque a tecnologia ela transpassa a parede, né? Então independe agora do setor, todos têm tecnologia envolvida. E a CESPRO congrega ali, são mais de 5 mil empresas no total hoje, de tecnologia, abaixo do nosso guarda-chuva a nível Brasília. Então, acho que a interatividade está para que o setor de tecnologia, representado pela federação, ajude muito a todos os setores, inclusive de hotelaria, né? E, obviamente, congregamos agora os acordos no estado inteiro ali também para que outras associações venham para baixo do nosso guarda-chuva. Isso é um interessante, porque tem associação de hotéis e tudo mais. Agora, como federação, nós podemos receber associações abaixo do guarda-chuva que traz os seus associados, tá? Isso é um ponto que é crucial para se falar numa federação. Eu queria aproveitar aqui, direcionar minha pergunta também ao nosso painelista aqui. Desculpa, Fábio, quando você falou exatamente sobre a dor, né, do motociclista, né? E para chegar em alguns lugares, o meu genro é o Gil Ricardo, hoje CEO da Rações Renata, ali em Guarulhos, que é uma grande rede, e ele é motociclista, minha filha também, né? Faz parte, acho que tem um clube também deles lá, bebe alguma coisa, não acompanha, mas eles têm essa dor mesmo, né, que você falou, de chegar em hotel com as motos magníficas que eles usam, né? Meu genro lá, e o sogro da minha filha, o pai dele também, e eles reclamam disso, né? De chegar no hotel e não ter uma infraestrutura. Então, olha só, nós falamos aqui em tecnologia de digital, cyber, gestão de dados, mas tem as dores que, de fato, acho que você falar mais um pouco sobre isso, né? De como que você termina traduzindo a solução para isso. Perfeito. Isso é realmente muito importante, né? Porque o motociclista de mototurismo, nós estamos falando de motos de 50 mil reais, chegando motos de 300 mil reais, mais caro do que vários veículos aí, né? Então são pessoas de alto poder aquisitivo, que têm capacidade de ficar hospedado em hotéis, mas quando ele veste a jaqueta de couro do motociclista, ele está mais preocupado com o caminho do que com o destino. Então, o motociclista, claro, ele quer ficar bem hospedado, ele quer ficar confortável, mas a preocupação da viagem dele é com o caminho, onde ele vai parar, quais são os ambientes naturais ou não que ele está fazendo. E quando ele chega no hotel, normalmente é de passagem, né? Claro, tem ali às vezes 2, 3 hospedagens nesse hotel, mas ele normalmente é um hotel de passagem. Ele simplesmente quer ser bem atendido, ele quer, falando um pouco, levando do lado de tecnologia, ele quer saber que a reserva dele está lá, ele vai chegar, vai ter um quarto reservado, vai ter um bom Wi-Fi, porque ele passou o dia viajando, isso que vocês falaram, offline. Porque às vezes atualizar, falar com a família, às vezes deixa o esposo, deixa os filhos em casa, ele quer fazer uma videoconferência, e ele quer que isso simplesmente funcione, ele não quer se preocupar com essa parte de tecnologia. Então, o que a gente está colocando dentro da Riders House é exatamente dar para ele uma plataforma de tecnologia através de um aplicativo que diz para ele qual é o hotel que ele pode ficar e que ele vai ser bem atendido. Então, é muito importante essa conexão. Nós estamos falando aqui, pode até surgir uma parceria com a CESPRO para quê? Para identificar quais são esses hotéis que têm a infraestrutura correta para que esses hotéis sejam qualificados no nosso aplicativo também. Na verdade, eu fiz uma triangulação pela provocação do Bruno Mori, porque exatamente a solução que ele tem cabe estar na federação, sim, né? Até porque nós temos uma divulgação a nível Brasil, até para a tua plataforma ser divulgada, e tem tudo a ver com vocês que fazem parte da hotelaria. Vocês precisam estar preparados para o motociclista, né? Para o Lobo, o Rodrigo, o Mori estarem executivamente ou com as suas famílias. O hóspede, seja ele motociclista, seja ele executivo, seja ele nossas famílias, precisam ter esse conforto, né?
E a tecnologia, de fato, aqui nós somos o suprassumo da tecnologia, pode-se dizer assim, né? De aplicação a um gestor de uma grande rede, né? Passando por outras tecnologias aqui, somos o suprassumo para o hotel ter esse entregável para o seu hóspede, né? Boa tarde. Boa tarde. Já que vocês são da área de tecnologia, eu gostaria de fazer uma pergunta. Hoje em dia, a tendência da rede social vem cada vez aumentando, né? A gente tem uma unidade que tem 135 funcionários. Aí a gente percebe que tem uma baixa produtividade para as redes sociais. Porque sabe se a gente pode tentar bloquear o IP do funcionário médio, porque tem empresas que é proibido para aparecer celular, né? Eles sabem tentar normas, o que pode ser feito assim. Olha, eu sou um dos mais antigos, talvez até pela minha idade aí, em cibersegurança, né? Eu sou um dos mais de tempo de falar em segurança de dados, política de segurança da informação. Comecei ali em 2002, quando o Brasil começa com essa cultura de ter controle, né? Eu acho que antes de qualquer bloqueio que seja determinado pela diretoria ou, né, gestão, deve-se pensar um pouco mais na conformidade, no compliance, a legislações que regem sobre o tema do dado, né? Política de segurança da informação, que todo funcionário tem que assinar. Essa política deve estar clara, né? Como deve ser o comportamento do funcionário perante a tecnologia. Eu diria, aí é um pensamento mais meu, eu trago isso em palestras, que está muito para uma gestão em conversa com os colaboradores. A partir do momento que você bloqueia, tirar, por exemplo, né, tem um cliente nosso de 20 anos, que ele queria que o celular ficasse numa caixa. O colaborador entrasse na empresa e colocasse na caixa. Imagina hoje, onde o WhatsApp é um canal ativo e de repente a família da pessoa, antigamente falava-se qualquer coisa liga no telefone da empresa, né? Hoje não, né? Vai falar no WhatsApp do filho, da nora, a sogra chama a pessoa, ou o filho. Então assim, bloquear de forma não vai usar, é proibido. Acho que de repente criar uma cultura que se tenha um determinado período do tempo que os colaboradores possam utilizar, né? Será o momento do café e criar a cultura, que eles assinem um documento sobre isso, mas de forma muito mais em conformidade e não no bloqueio, né? De forma obrigatória, você não vai mais usar aqui dentro. Eu acho que cria-se também pelo menos a minha visão, tá? Os colaboradores, eles fazem parte como colaboradores, então assim, nós todos fazemos parte de um único time dentro da empresa. Estou como CEO, tudo mais, existe a hierarquia que é natural dentro de uma empresa, mas todos têm que ser profissionais a ponto de entender que o objetivo da empresa, se é um hotel, né, é o atendimento ao cliente, não pode ficar brincando na internet, mas isso tem que ser uma cultura de mudança e eu acho que nada à força dá muito certo, porque você, de repente, então aplicar a sanção, mandar embora. Aí entra outro jovem para trabalhar com a mesma cultura da internet ou da rede social, aí você vem de novo, ou seja, fica uma briga de um para muitos e no final tem uma insatisfação e um atendimento talvez não tão bom para o hóspede, porque eles ficam insatisfeitos. Agora, se houver a cultura de criar a conformidade e trazer isso para uma forma de gestão melhorada, eu acho que sim, é o melhor caminho. Né? Bom, pequena opinião minha, mas né, a gente pode até falar lá fora sobre isso também, se você achar sobre a conformidade que tem que escrever na política. Mas uma pergunta sobre segurança na curiosidade, que é quando nós vemos roubam esses dados, a maior parte é pela Wi-Fi, pelos gestantes, ou são os próprios funcionários que fazem esses dados? Bom, você tem várias formas, né? E existem vários pontos a serem trazidos aqui para a gente pensar. Muitas das vezes, o roubo de dados ele vem de fora. Então, o hacker, que a gente chama, né? O hacker é sempre a gente costuma usar a palavra hacker. O hacker é a pessoa que faz isso para bem. O hacker ele vai acabar conseguindo acessar de fato uma máquina com uma vulnerabilidade, ele vai colocar de fato um client dentro da máquina onde ele vai ficar rastreando dentro da sua rede por um período de tempo, e assim ele consegue ir quebrando lateralmente a rede, identificando acessos, e assim ele consegue sequestrar, criptografar e fazer de fato sequestro de dados. A grande maioria das vezes isso é externo, tá? Isso vem de fora. Por isso que a gente utiliza e coloca, faz uma firewall de borda para que você faça uma proteção daquilo que vem partindo da internet. Ouve isso, mas isso não pode ocorrer de dentro? Também.
Isso pode ocorrer com um hóspede, por exemplo, mal intencionado, um funcionário insatisfeito com a empresa, né? Então a gente tem que pensar em todas as formas de segurança. Primeiro, obviamente, um pouquinho que é mais comum, daquilo que vem partir da internet. Obviamente, o controle da parte de wireless, onde eu tenho um controle interno e lateral, para que eu garanta que os meus funcionários não vão ter acesso indevido a dados que não deveriam. Garantir a criptografia também desses dados, né? Porque muitas vezes ele pode nem sem fazer o sequestro, por exemplo, de dados. O funcionário mal intencionado ele pode simplesmente lá excluir toda a base. Né? O backup também se faz muito importante nesse momento, porque a gente sabe o que acontece, e a gente, como gestor de cibersegurança, já viu isso em vários casos, não só no setor, mas a gente sabe que pode ocorrer. Então, o backup também, ter um backup salvaguardado dos dados é muito importante. E a gente tem um outro ponto, que é o hóspede, às vezes, mal intencionado dentro do hotel, que conectado ao Wi-Fi vai tentar fazer ali tentar fazer uma rastreabilidade dentro da rede para identificar um dado sensível, né, para usar isso de forma que ele possa chantagear ou fazer algum tipo de negociação com o pessoal no hotel. Nessa forma, a gente vai trabalhar de fato para que o Wi-Fi seja protegido, né, garantindo alta segurança dentro da parte de wireless, obviamente, mas acho que além de a gente nunca vai olhar só para dentro, né, só para os funcionários ou só para os clientes. Isso também tem parte da internet. É um cracker. Mas o ponto eu acho que é esse. A vulnerabilidade ela vem de todos os lados. Ela vem a partir da internet, ela vem dos colaboradores internos e ela vem também do visitante. Então a gente tem que olhar para todos os pontos e garantir a segurança de todos eles. Obrigado, Vinícius. Bem, pelo nosso tempo, vamos para considerações finais. Vou começar aqui com o senhor Carlos e depois vamos passando para a direita e volta aqui para a esquerda. Carlos, por favor. Para finalizar aqui, acho que a tecnologia veio para ajudar a parte não só hoteleira, mas de varejo, todos os segmentos de serviços, e ela deve ser um fator, primeiro, commodity para a questão de infraestrutura, de Wi-Fi, mas para que as pessoas que estão trabalhando no hotel ou no varejo, elas sejam preocupadas em dar um atendimento legal para os clientes, fazer um bom serviço para o hóspede, no caso da rede hoteleira. Então, eu penso dessa forma, como a tecnologia a favor para o negócio, né? Não uma preocupação para o negócio. Diogo? Alô? Perfeito, acho que só para finalizar, agradecer todo mundo que ficou até aqui, que nos acompanhou, e convidá-los também para visitar as áreas que eu estou com o stand aqui. Estamos no stand 45, fica bem lembrado, então esses produtos que a gente comentou aqui, tanto firewall de segurança, a parte de Wi-Fi solucional, equipamento de conexão, então estão todos dispostos lá, então dá para quem tiver interesse de saber um pouco melhor, conhecer um pouco melhor, tanto fisicamente como mais detalhes técnicos dos equipamentos, visitem nosso stand, já para a gente conversar um pouco melhor, e é isso, obrigado. Realmente a tecnologia dentro da rede hoteleira é essencial para que a gente tenha mais segurança, tenha mais facilidade para o hóspede e também olhar para as tecnologias de fora, né, para os aplicativos que podem ajudar no sentido do hóspede, de aumentar a visibilidade do hotel, como é o caso ali da Brothers House, que está vindo para o mercado específico ali de nicho de motociclista. Mais uma vez, quero convidar todos para estarem conosco dentro do evento que vai acontecer no Wild, agora em junho, junto com o evento de MMA, Campeonato Mundial de MMA, e a Brothers House, e também o Festival de Pesca que vai acontecer lá. Todos estamos convidados, esperamos vocês lá. Obrigado. Rodrigo. Bem, agradecer também a presença de vocês, a oportunidade de falarmos dos nossos negócios, do nosso serviço. E eu acho que é um pouco, né, trago aí um pouquinho de tudo que cada um falou, porque hoje tudo é tecnologia, né? Não existe nenhuma empresa hoje que não dependa ou não precise de tecnologia, né? É vital.
né, é necessário. E da parte aqui, realmente, que eu falei da WinePlay, fico à disposição de todos, nosso time também está aqui, estamos junto com a Zyxel no mesmo stand, compartilhando aí a convite deles também, obrigado aí, Diogo. E também, né, fico à disposição para falarmos dessa novidade aí também dos cassinos e do nosso novo produto da WiseWatch. Obrigado. Bom, seguindo, né, um padrão de agradecimento a todos aí, obrigado a todos que nos acompanharam, obrigado pelo convite, né, para a gente compartilhar aqui nossos conhecimentos. Nossa equipe comercial também estará dentro do stand das Zyxel, eu estarei por aqui também para qualquer tipo de dúvida, compartilhar algum tipo de conhecimento, auxiliar em alguma dúvida específica. Nosso time comercial também estará por lá. Agradecer também a Zyxel pela parceria, o Lobo, pelo convite. E é isso. Boa tarde, pessoal. Bem, só chamando aqui também, no nosso stand, unimos todas as tecnologias. Temos aqui o CEO da GoMake, que é o senhor Eric Amoedo, que ele estará presente também para falar de growth, a parte do digital, também estará no stand. Agradecer ao senhor Bruno Mori aqui pelo DTCEMA, né, pela parceria, estamos aqui convidados no painel. Temos aqui a presença da DLED aqui, que tem um stand maravilhoso, tá? Que convido a todos que conheçam lá também, porque tem tudo a ver com comunicação. Não é isso? E, de fato, hoje não tem mais limite para se montar a comunicação através de telas, né? O LED ele pode ter 10 metros ou 50 metros. Né? Então, é um expositor aqui também. Somos em formatos diferentes agora. Cores, côncavo, não côncavo, convexos e tal. Tudo pode virar LED e comunicação digital. Bem, senhores, muito obrigado a todos e retornem bem para casa, aproveitem o evento. Vou fazer uma foto aqui, por favor, fica aqui na frente, já aparece ali. Revolucionando a tecnologia. Parabéns a todos os nossos painelistas, vou pela condução enquanto participaram desse painel. Vamos fazer a foto oficial aqui. E agora vai ter o painel de cassinos de jogos, 70 bilhões de dólares no Brasil. Sim, por favor, Carl. Pessoal do iSport aqui, da Zyxel também. Big Data na veia. Muito obrigado, parabéns a todos, mais uma salva de palmas para os nossos painelistas. Muito obrigado. Obrigado, hein? Obrigadão, hein? Muito bom, hein? Muito obrigado, hein?